Mas vou falar primeiro do jogo do Internacional ontem, que garantiu o Inter na Sul-Americana. O Inter fez uma boa partida, e eu dizia ontem aqui que, tanto no Redação quanto no Primeira Hora, que esse time do Internacional do meio pra frente, que consiste em Johnny, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Valência, é o time do Eduardo Cudê que fez as melhores partidas do segundo semestre, tanto dentro da Libertadores, como algumas partidas dentro do Campeonato Brasileiro. E onde se confirmou. O Cuiabá, claro, a gente tem que pesar que o Cuiabá também entrou de férias, né? No jogo, não tinha muita coisa para fazer, porque já está garantido na Sul-Americana e fora do rebaixamento. Mas o Inter, ao menos, produziu para ganhar o jogo, teve desempenho para ganhar o jogo. O Rocher foi bem no jogo, o Busto, lateral direito, foi bem. O meio de campo foi bem equilibrado. O Johnny, o Arangues, o Maurício foi bem, deu assistência pro gol do Pedro Henrique. O Wanderson foi bem um belo gol do Valência, uma jogada que ele tá entre as linhas do zagueiro e sai na cara do goleiro. Então o Inter jogou bem, jogou para ganhar o jogo e mereceu, e agora tem que projetar realmente o ano que vem. Claro que tem que cumprir tabela contra o Corinthians no próximo sábado em São Paulo. É um jogo que, né, sempre tem o peso Inter e Corinthians, mas olha, o Inter 10º com 49, o Corinthians 12º com 47, é jogo de ambos de férias, né? Não tem rivalidade nenhuma nesse jogo. É só para chegar um na frente do outro ali, porque a vaga da Sul-Americana é a mesma. Talvez o Corinthians um pouquinho mais, tem que garantir um pouquinho mais de pontos, 2 pontos para ter a vaga garantida. Então, terminou o peso desse jogo, que poderia ser um jogo decisivo se o Corinthians estivesse mal na tabela, bem como o Internacional tivesse tido um tropeço, né? Mudou tudo. É um jogo para cumprir tabela realmente. E aí a projeção do Internacional pro ano que vem passa tudo pela eleição. Alessandro Barcelos ou Roberto Melo, manutenção do Cudê ou não, reformulação no grupo de jogadores, quando sai. Fábio, hoje à noite, 7 horas, o Grêmio e Goiás na Arena. O Grêmio precisa vencer para se garantir uma vaga no mínimo de pré-Libertadores, matematicamente. Aí vai batalhar depois, faltando 2 rodadas para ultrapassar ou o Botafogo, ou o Atlético Mineiro, ou o Flamengo, para tentar essa vaga direta. E precisa, porque o Grêmio, nessa reta final do campeonato, onde poderia estar brigando pelo título, o Grêmio perdeu 2 jogos consecutivos. E quem perde 2 jogos consecutivos, faltando 5 rodadas, que foi o caso do Grêmio, quando faltavam 5 rodadas, e aí fica praticamente alijado. Está, né? Alijado do título com esses 66 pontos do Palmeiras, até porque o Grêmio vencendo todas as partidas, chega no máximo a 68. Então, pro jogo de hoje, o Grêmio vai ter em campo talvez a volta de 2 zagueiros. Não tem necessidade o Renato de colocar 3 zagueiros em casa para enfrentar o Goiás já rebaixado. Então 2 zagueiros, tendência de Bruno Alves e Cânimo, volta do Vijaçante com Carbajo, Cristaldo e o Galdino, e aí pode ser que apareça o Natan Fernandes, esse menino, ao lado do Luis Soares. E o jogo tem um ingrediente especial, que pode ser o último jogo do Soares ou o penúltimo. O penúltimo, se ele não tomar cartão amarelo, joga contra o Vasco no domingo. Se ele toma o cartão amarelo, ele vai estar suspenso e não joga. Então, as últimas 2 vezes que o torcedor do Grêmio vai poder assistir o Luis Soares em Porto Alegre, é uma atração à parte, tem previsão de mais de 40 mil torcedores hoje, e contra o Vasco no domingo da mesma forma, e o Grêmio segue nessa luta para ter a vaga direta na Libertadores. A vaga indireta matematicamente vai ser conseguida hoje com vitória, e aí, né, depois, como todos os clubes, na quarta-feira que vem, dá para colocar, né, daqui uma semana, daqui 6 dias, termina o Campeonato Brasileiro, e o ponto de interrogação no Grêmio qual é? Renato fica para a temporada 2024? Já foi sinalizado por ele, até numa coletiva que eu estava na Arena, que, né, parecia assim, fazendo já um planejamento para o ano de 2024. Mas, né, na última entrevista coletiva, ele disse, depois da derrota, que, não sei se fico. Então, por isso que fica esse ponto de interrogação. Mas eu acredito que o Renato permaneça em 2024 para a campanha do Grêmio na Libertadores, né? Porque o ano que vem, o Grêmio vai ter um calendário cheio, e a Libertadores da América, digamos assim, é a cereja do bolo, até porque o Grêmio não disputou, faz 2 anos que não disputa, e aí gostaria certamente de contar com o Renato para essa disputa de Libertadores, até porque o Renato já ganhou a Libertadores com o Grêmio, claro, e aí vai ter um poder de investimento maior para fazer um time mais qualificado, o que o Renato tanto pede.